Nós deixamos no ar a questão da energia nuclear, que foi uma questão que o senhor disse distorcida na última campanha. Eu me lembro que o senhor colocava a necessidade do Brasil ter uma bomba atômica. Nós divergimos, que eu dizia, olha, tem que ter a tecnologia, mas a bomba não. Eu me lembro que o senhor queria a bomba. Vamos pegar um exemplo antigo, 1945, a nossa geração, em que a cidade de Hiroshima foi preparada, coitadinha da cidade, não tinha nada a ver com a briga no Japão, e lá os Estados Unidos testaram o poder nuclear. Se o Japão tivesse, logo depois foi Nagasaki, né? Se o Japão detivesse o controle do ciclo nuclear e pudesse responder à altura, jamais teria sido. Então a tese, na verdade, básica é que, essa é a tese, é que um país soberano, ainda mais com as dimensões continentais, como é o nosso caso, ele precisa estar no clube, ele tem que ter a condição de fazer, ele não pode ser proibido de fazer. Isso nós concordamos. Eu disse numa convenção, e a partir daí um repórter extremamente sério, permita-me elogiar da CBN, o senhor Heródoto, perguntou, o senhor disse isso mesmo? E eu poderia ter recuado, mas o senhor me conhece, eu mantive, eu disse isso, e a partir daí foi um estrago. Porque um homem simples, não um homem que assiste ao seu programa, que é um homem um homem que tem acesso a fazer. Um homem simples. O senhor transmitiu uma informação de belicista. O que ficou, e apareciam exemplos assim, vai jogar bomba no meu quintal. Eu vi isso de pessoas humildes. Não tem ideia do que é a bomba atômica. Veja bem, ficou um homem que quer declarar guerra, jogar na Argentina, não era nada disso. O que eu queria era a condição de soberania ditada a partir do domínio tecnológico, de dizer assim, respeitem-nos, deixem-nos em paz. Haja vista o fenômeno atual, agora dos nossos dias, Índia, Paquistão. Eu conversei também com o senhor há pouco. Eu não creio que haja conflito nuclear, apesar de as manchetes estarem alertando iminente, não vejo. Porque os dois países sabem as coisas. Todos os dois detêm o controle. Então há o respeito recíproco. Agora, se um não tem, o risco é muito grande. Esse respeito ou medo, né? Ou medo, exatamente. Sabe que vai levar uma bomba em seu território se detonar. O senhor imagine o seguinte, com uma bomba pequena, como aquela de Hiroshima, não se vai destruir os Estados Unidos, absurdo, né? Mas se faz um estrago em Washington, né? Muito grave e que tem consequências. Onésio, o senhor falou em Washington e eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a ALCA, que é um assunto novo em relação ao último pleito presidencial. De novo, a Associação de Livre Comércio é uma coisa interessante se nós estivéssemos lá sentados, como estamos eu e o senhor, discutindo como adultos. Mas da maneira como tudo ocorre sempre, em que o Brasil fica de joelhos, eu não gosto. Mas o Brasil, nessa oportunidade, está analisando as vantagens e desvantagens. Mas eu tenho talvez já esse defeito. Eu não creio mais. Entenda, não é nada contra a pessoa do nosso presidente. Inclusive eu estive com ele, é um homem extremamente simpático, não é isso. É a maneira como... Você esteve quando com ele? Na eleição presidencial. Ah, sim. Não. E o Mercosul, como é que o senhor vê? O fenômeno no Mercosul, nós sempre tivemos um problema. O senhor se recorda quando o real foi implantado, nossas tarifas todas foram lá para baixo. O senhor se recorda também. Para quê? Para que pudesse haver supervalorização da nossa moeda criada. Eu fui contra aquilo na ocasião, me manifestei contra. O real foi mantido daquela cotação artificialmente. Aí o resultado hoje. Nós estamos com um dólar em torno de 2,5, oscilando para mais, para menos. Então, de novo, o fenômeno continua o mesmo. O Mercosul é uma beleza na medida exata em que nossos interesses... O Mercosul é muito bom, na medida em que nossos interesses, da nação. Não adianta nós falarmos em amizade entre nações. Não existe isso. Existem interesses. Sempre. Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é o ponto. Então, não tenho nada contra as organizações setoriais, elas são importantes do mundo moderno. Como eu nunca disse assim, vamos nos afastar, não vamos comprar nada, não, eu nunca disse isso. Vamos pensar assim, nós não temos zircônio para energia nuclear. A França tem. Sentemos-nos à mesa. Os senhores têm zircônio, mas nós temos outras coisas. Nós temos um rebanho, nós temos uma agricultura cuja safra pode ser duplicada, triplicada. Nós temos só 13% da área utilizada. Por quê? Entende? Vamos usar o que nós temos, usar sol. Já começamos a ver sobre isso. Mas quem é que vai comprar, doutora Né? Quem vai comprar? Quem precisa. Sim, mas os países da Ásia. Mas os países da Ásia e da África que precisam, não têm dinheiro para pagar. Mas é que está de novo, no momento exato em que um país se levanta contra esse modelo que aí está e diz assim, senhores, nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos criar... Não sou só eu quem fala isso, sou lá os Estados Unidos. Até o presidente Fernando Henrique fala isso. Mas não fez nada no sentido de mudar. Mas fazia como? Como? Tomando as rédeas.
Por que ele entregou a Vale? O senhor se lembra do dia fatídico, maio de 97, quando os aviões atravessaram os céus do Brasil? Para que aquela corrida toda? Para evitar, para barrar as liminares contra a privatização? Por quê? O que o Brasil ganhou privatizando a Vale? Mas o que o privatizando a Vale continua aí? A Vale não foi levada embora? Não. A Vale O controle sobre o que se extrai e o que se manda para o exterior deixou de ser nosso. Quem manda hoje é Mr. George Soros, o padrinho do ministro, o padrinho do senhor. O senhor acha que o Brasil, se é necessitar rever, não vai rever? Eu acredito O que um senhor não governo acha que as estatais brasileiras eram cabides de emprego? cabides de emprego? Então, se o senhor tiver uma doença, nós vamos Algumas. matá-lo ou vamos tratar a Não, doença? não, mas- O nome é o mesmo. É aqui que nós divergimos. Não, mas é que a gostoso. impressão que dá é que as empresas privatizadas fugiram do país. Não, elas aí. estão, mas o controle não é nosso. Mas o controle Era nosso. O qual, que se vendeu foi o controle. no momento nacional. que nós necessitamos exercer, a soberania nacional deve ser exercida. Então, o senhor admite que ela não está sendo exercida, que haverá um eu momento. acho que nesse instante não há nenhum óbice para que ela não seja privatizada, inclusive com participação de capital Mas estrangeiro, porque nós não temos. Não, poupança. mas a Vale dava lucros. A Vale tinha em caixa muito mais do que foi pago, teoricamente que nem foi pago. Foram LTNs, uma série de concessões que foram feitas, de liberação Então, de... se não desse lucro, o senhor acha que podia ser privatizado? Olha, uma estatal que seja estratégica, não. Comunicações, minério, não poderiam de maneira alguma. Não aceito isso. A hora que a questão da estratégia precisa ser utilizada, basta assinar no Diário Oficial e assinar. O problema é fazer isso. Não, porque se chegar a esse ponto... Doutor Enéas, eu queria... Vamos falar de aviões, só um instantinho. Aviões. De aviões, vamos falar de aviões. O senhor tocou num ponto que, a meu ver, é nevrálgico. Informação de Tenente Brigadeiro do Ar. Tem muitos órgãos de comunicação dizendo 300 aviões só na fronteira com o Paraguai. Levam cocaína, quer dizer, tóxicos em geral, armas, etc. Tudo absolutamente ilegal. Avião não identificado. O senhor sabe que já se cogita de mexer nisso, não? E começa a discussão. Mas não pode abater o avião. São 300 por mês só na fronteira com o Paraguai. São 10 aviões dia levantados. Não se pode abater. Até gestos obscenos são feitos. Quando o oficial da Força Aérea diz, desça, identifique, o sujeito faz um gesto obsceno. Essa é uma discussão ainda... Quente. Atual, está nas manchetes. Atual. A pergunta é, se o sujeito é um homem de bem que está ali dirigindo, por que ele não desce? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Então, quer dizer, nós estamos sendo coniventes. Quando eu digo nós, digo a nação, através dos seus representantes. Não pode ser assim, não pode ser assim. Os países todos do mundo têm um espaço aéreo, que é uma coisa séria. Esse é o ponto de novo. Doutor Enéas, como é que o senhor analisa uma possível concorrente sua, que é a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, que repentinamente sobe nas pesquisas? O senhor acha que ela é um produto apenas da propaganda? Eu não a conheço pessoalmente, mas Maranhão, Piauí e Tocantins digladiam-se pelo último lugar em analfabetismo no país, né? Eu estou citando os três que são os exemplos mais apresentados aí. Então eu não entendo como o Maranhão possa ser apresentado como... De repente, tenho nada contra essa senhora, nem a conheço. Agora... Mas ela é a governadora, neste momento, mais bem aprovada do país pelos seus eleitores. O que também não quer dizer nada. O senhor Garotinho é aprovado no Rio de Janeiro e eu não consigo entender. O senhor sabe que a nossa população, principalmente a base da pirâmide, quer dizer, a população mais carente, ela gosta de medidas de impacto. Nós sabemos também disso. Mas ele tem algumas medidas interessantes, Tem, outras não. sem Segurança pública. Sem dúvida. Tem algumas virtudes algumas também. todos têm. Mas voltando ao ponto, eu não tenho nada contra essa senhora. Agora, do ponto de vista de repercussão nacional, que ela tenha chegado a essa posição, a meu ver, é um tempo enorme de disposição que o PFL usou, e usou de maneira extremamente lúcida. E o aspecto de ser uma mulher, que é importante hoje, nós sabemos disso, e mais ainda, um sobrenome extremamente forte. Sua Excelência, o senador, o presidente, que guarda o título, foi um nome que ninguém vai esquecer da história do Brasil. O senhor se recorda do Plano Cruzado? Quando, não só Dona Maria da Conceição Tavares, mas todos os economistas se curvaram, eu me recordo, eu nem estava no meio político. Houve uma esperança nacional. Então a senhora tem uma bagagem para trás. Então eu a respeito, claro, respeito os concorrentes. E não é... O senhor acha que perdura que ela Não perdura? sei. O verbo achar, o senhor também conhece, é difícil para mim. Não sei. E o Lula, que é o seu companheiro de quarta-feira? O senhor Luiz Inácio assinou em 92 o Diálogo Interamericano e eu não gostei daquilo, já disse ao vivo, já disse em televisão. Ele assinou um documento que, segundo o meu ponto de vista de muita gente que defende as mesmas teses que eu, é a base
do Consenso de Washington, onde tudo que ocorre nas nações ibero-americanas, tudo que ocorre estava previsto. Eu não gostei dessa atitude. Isso, para mim, significou de maneira clara e inequívoca a submissão. Ele saiu, há pouco tempo o nome dele saiu de aula. Uma atitude inteligente, porque seria atacado de frente, né? Eu não gosto da maneira como o PT se comporta, a oposição de fachada, eu não gosto disso. Uma vez interrogados os líderes do PT, outros, os que o assessoram, sobre o que fariam a privatização, não, nós não mexemos no que foi feito. O senhor deve ter ouvido também. Eu discordo disso. Eu discordo disso. A meu ver, soberania nacional tem que ser a cada... O senhor acha possível mexer no... Claro, por que não? Se o valor foi 3 bilhões de dólares, não é nada. Isso é juro de menos de um mês. São 10 bilhões, não é nada. Que se reexaminem essas questões. Mas com pessoas, veja bem, que apresentem à população o fato que a população não sabe o que é de óbvio, que não sabe nada disso. A população não sabe que a nossa riqueza no subsolo dá para nós sermos independentes. Então, se essas coisas são ditas à população, há uma grita nacional. Não, não pode, estão tirando o que é nosso. É a história do imposto. Quando eu conversei com o senhor, o senhor tem que pagar o imposto. O menor que seja, eu penso assim, porque ele sabe que ele está contribuindo. Ele não tem que estar fora do sistema, pequenininho, proporcional. Eu creio que essas questões tinham que ser debatidas, apresentadas, e não dizer assim, olha, o estatal dá lucro, dá prejuízo. Não é assim. Não é dessa maneira tão simples que a coisa tem que ser vista. Doutor Nécio, como é que o senhor vê o ex-presidente Itamar Franco, que também pleiteia pelo PMDB ser candidato a presidente da República, bombardeado pelo Planalto? É verdade, é verdade. O senhor Itamar tem tomado, nos últimos tempos, posições extremamente, né, nacionalistas, tem sido. Mas, na época dele, ele deixou privatizar uma. Se não me engano, não tenho certeza, parece que foi Usiminas. Foi Usiminas. Foi, ter uma privatização. Houve, se não me engano, Usiminas. Então, tem tomado posições, tem se manifestado contra esse modelo. E é difícil alguém aprovar esse modelo depois de 8 anos. É difícil. E estive com ele 2 vezes já. Você não acha que o fim da inflação é uma virtude desse modelo? O fim da inflação foi. Mas a que custo? Esse é o ponto. Quer dizer, quando a inflação foi debelada naquele instante, ela era um desespero, eu já lhe disse, né? Houve um confisco de recursos da população de baixa renda, não confisco de poupança, de recursos. Quando foi criada a URV, que aliás é o argentino. Hoje, na Argentina, essa moeda é mais ou menos a URV nossa aqui daquela, uma transição. Só que, por enquanto, ela não está clara como transição. Mas eu a vejo assim. Como é que o senhor vê o possível candidato do Fernando Henrique, que é o professor Serra? Um economista, né? Sociólogo, economista. Economista. Economista, é um homem, veja, sério, um homem que quando conversa agrada, eu já estive com você também perto dele, mas não entendo como não sobe, tendo toda a exposição e falando em cadeia nacional permanentemente, não entendo. Algumas posições que ele tomou como ministro da Saúde foram até interessantes, muito embora não é médico, nós sabemos disso, né? E também me irritei na época, fui claro, disse assim, como é que nós somos 200 mil médicos e se escolhe um não médico? É uma negação, não entendo por quê. Não consegui entender. Não entendo, a meu ver, o Conselho Federal de Medicina deveria ter. Mas, como é que eu o vejo? Contra ele, em particular, nada de novo. Agora, ele é o sistema. Ele é esse que tem. E o Ciro? É uma figura que teve uma votação expressiva. Ele passou para o 3º lugar. Eu fui para o 4º. Mesmo com dificuldades de comunicação. Ele foi para o 3º lugar. De novo, o mesmo diálogo americano saiu também. Engraçado, né? Que eu bati de frente. Não pode. Quem defende o Brasil não pode estar lá. Não pode. Não pode assinar a entrega. Não pode. Ele também não está mais. Como é que eu o vejo? Espera, que entrega que o senhor disse? Entrega. O diálogo interamericano defende... Não, ele assinou o diálogo interamericano. Saiu já também. Mas já saiu. Já saiu. Então, eu vejo assim. É um homem do sistema. Ele é cauteloso para falar. Na época também defendeu a privatização da Vale do Rio. Há poucos dias até no aeroporto ele me cumprimentou educadamente. Eu não vejo nesses senhores condição de virar mesa. Entenda, esse é que é o ponto. Eu não entendo que isso propõe uma revolução quase. Não é revolução armada. Não, mas é uma revolução quase armada. De ideias. De ideias. O que eu proponho, quando eu digo ruptura com o modelo, é dizer assim, não só imagina a gente dizer para esses senhores, donos do mundo, esses senhores que controlam as finanças internacionais, porque nada de mão invisível de Adam Smith. Eu não acredito nisso. Nada de mão invisível em mercado. Existe um controle do que se passa. Então, chegar e dizer, senhora, nós não vamos pagar juros. Ponto. Não. Vocês não vão receber isso. Não faz mal, vamos viver sem isso. Vamos ver o que vai acontecer agora com a Argentina. É um paradigma. Pro bem ou pro mal. Um exemplo de alguns meses só, que ele só tem alguns meses, né? Doutora Nécio, nós chegamos ao final da nossa entrevista.